Olá, queridos cursistas, bem-vindo ao curso técnico em transações imobiliárias, através do ETEC Brasil e do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Sou Jaqueline Camelo, professora de vocês na disciplina de análise de crédito e cobrança no setor imobiliário. Bem, sou graduada em administração de empresas e especialização em planejamento estratégico e sistema de informação pela PUC-MG e gestão de projetos pela FGV. E trabalho há mais de 20 anos como gestora em empresa privada. Vamos iniciar com a execução extrajudicial da dívida. O que é isso? Do que se trata? Execução extrajudicial da dívida? Vamos começar entendendo o significado de cada palavra. Execução é um ato, efeito ou modo de executar. É um cumprimento de sentença judicial. Extrajudicial, feito sem processo ou formalidade judicial. Extrajudiciário. Dívida, de forma bem resumida, aquilo que se deve. Um exemplo para entendermos melhor, vamos imaginar que o senhor Manel tem dívidas com o banco, que não consegue pagar de modo algum. Na verdade, ele vive cercado de pendências para todos os lados. E após receber várias cartinhas do banco, recebe uma notificação extrajudicial, informando-lhe do seu débito e que, caso não faça acordo com o banco, sofrerá um processo para execução judicial. Isso significa o quê? Significa que a dívida vai entrar em processo na justiça. Na prática, funciona assim. O banco entra com a ação de execução contra o seu Manel. Ele vai ser citado, vai ser notificado por um oficial de justiça para pagar a dívida em determinado tempo. Se não pagar, pode ter os seus bens penhorados. Ficam à disposição do banco, tipo carro, moto, terreno, casa, desde que não seja a única moradia. E se tiver terrenos extras também, podem ser penhorados. E caso não tenha bens que possam ser penhorados, o credor pode pedir a penhora online de contas bancárias, caso ele tenha. Através do Banco Central, buscam contas bancárias e bloqueiam o dinheiro, o suficiente para pagar a dívida. Bem, é um processo chato, é demorado e que no final acaba se pagando muito mais do que a dívida inicial. Se somar as custas do processo, honorários de advogado e etc., dá bem mais. E esse tema ainda não foi esgotado pacificamente, havendo fortes justificativas para os que defendem a possibilidade, bem como para os que defendem a inconstitucionalidade da prática do ato. Não existindo entendimento jurisprudencial unânime sobre a questão. E olhe que as primeiras discussões sobre a execução extrajudicial da dívida datam do final do século XX, mais especificamente após 1966, quando foi editado o Decreto-Lei 70/66, que autoriza o funcionamento de associações de poupança e empréstimo, institui a cédula hipotecária e dá outras providências. Caros cursistas, no ano de 1997, através da Lei 9.514 de 97, foi instituído o Sistema de Financiamento Imobiliário, famoso SFI, possibilitando assim
a captação de recursos de maneira mais abrangente, além de se estabelecerem regras mais claras, sendo um sistema tipicamente de operações de mercado. Nesse sentido, houve a separação da natureza social da moradia, permitindo-se a não limitação das taxas de juros cobradas e não determinação dos valores máximos para a compra do imóvel, constituindo-se uma operação livremente pactuada entre as partes, sem a proteção estatal. O cliente, quando vai adquirir um imóvel e recorre ao financiamento imobiliário, dá uma entrada. Entretanto, o não pagamento das prestações do empréstimo, em regra, implica perda da propriedade, pois, quando a instituição financeira concede o empréstimo, o imóvel que está sendo adquirido é hipotecado. A execução da hipoteca implica que o credor pode se apossar do imóvel e vendê-lo a fim de conseguir o dinheiro emprestado de volta. A execução da hipoteca é um procedimento legal que ocorre em caso de inadimplência, mas que vai demandar tempo e várias ações judiciais. Ainda em 1997, ano da criação da Lei 9.514, que permitiu-se a alienação fiduciária de coisa imóvel, possibilitando ao credor fiduciário fazer uso das ações, recursos e execuções judiciais e extrajudiciais para receber o crédito cedido, se vencida e não paga a dívida. Após o devedor ser constituído em mora, a propriedade imobiliária será do fiduciário, que deverá promover leilão público para a alienação do imóvel. Enfim, qual é a diferença entre hipoteca e alienação fiduciária no financiamento de um imóvel? Vejamos o quadro no slide 1. Diferença entre a hipoteca e a alienação fiduciária. Hipoteca. A propriedade permanece com o devedor. Alienação fiduciária. O credor detém direito real, resolúvel sobre o bem e o devedor detém apenas a posse. Hipoteca. Precisa ser executada através de processo judicial. A alienação fiduciária, mais facilmente executável em caso de descumprimento. Hipoteca. Em processo de falência, o credor só receberá pagamento após todos os credores privilegiados. Já a alienação fiduciária, no caso de falência do devedor, o credor ainda pode vender o bem e receber pagamento. Nesta aula, vamos estudar também como funciona um fundo mútuo de investimento, mais conhecido como fundo de investimento. Os fundos mútuos de investimento são condomínios constituídos com o objetivo de promover a aplicação coletiva dos recursos dos seus clientes nos mais variados fundos de investimento existentes no mercado financeiro. Os fundos de investimento constituem-se num mecanismo organizado com a finalidade de captar e investir recursos no mercado financeiro, através de cotas, transformando-se numa forma coletiva de investimento, com vantagens, sobretudo, para o investidor individual e o de menor poder aquisitivo que, sozinhos, não teria a rentabilidade de um condomínio. É o famoso poder de barganha. Os fundos de investimento procuram ter um portfólio diversificado,
visando diminuir o risco da aplicação, a qual, quando aplicada em um único produto do mercado financeiro, traz um risco maior para o investidor. Vejamos os tipos de fundos existentes no mercado. Fundos de curto prazo, fundos de renda fixa, fundos referenciados, fundos multimercados, fundo de ações, fundos cambiais e fundos de dívida externa. E os fundos podem ser classificados em dois tipos: fundos abertos e fundos fechados. Bem, o que são fundos abertos? O nome já diz. São fundos que permitem a entrada de novos cotistas ou aumento da participação dos antigos por meio de novos investimentos, assim como é permitida a saída de cotistas também, por meio de resgates das cotas. E os fundos fechados? Fundos fechados são fundos em que a entrada e a saída de cotistas não são permitidas. Após o período de captação de recursos pelo fundo, não são admitidos novos cotistas, nem novos investimentos pelos antigos cotistas. E quanto aos administradores desses fundos? Os administradores de fundos atuam como consultores financeiros e contam com o apoio de funcionários, pesquisadores e de muita tecnologia, procurando gerir o fundo mútuo com o objetivo de conseguir uma taxa de juros atrativa e expressiva. Entretanto, ter conhecimento, ter pesquisas atualizadas, tecnologia de ponta e outros meios de acesso à realidade do mercado não garantem um retorno positivo e lucrativo feito em fundos mútuos de investimento. E a rentabilidade de um ano não garante a mesma rentabilidade para o próximo ano, pois o mercado financeiro é altamente volátil, é bastante incerto. Portanto, antes de investir em fundo mútuo, o investidor deve avaliar diversos fatores tais como taxa de juros cobrados pelo serviço de administração dos fundos, desempenho e avaliação dos resultados anteriores, imposto sobre o ganho anual, volatilidade dos ganhos ou perdas experimentadas. Por que investir em fundos mútuos? Vejamos o slide 2. Bem, gestão profissional. São administrados por profissionais altamente qualificados e que trabalham em tempo integral, analisando os mais diversos investimentos. Sua pesquisa inclui análise aprofundada do mercado e de instrumentos financeiros específicos para investimento. Diversificação. Acesso a um portfólio maior de títulos imobiliários, possibilitando o teu benefício de diversificar os riscos de investimento. Conveniência. Os fundos possibilitam uma forma simples e descomplicada de investir. Não é necessário manusear o grande valor de trabalho administrativo, geralmente associado aos investimentos em títulos individuais. Torna-se mais fácil monitorar o valor de um fundo no lugar de um grande número de ações e obrigações individuais. Vamos rever alguns pontos importantes. A diversificação dos fundos de investimento não garante lucro nem protege o investidor contra possíveis prejuízos. E o desempenho do passado não garante os resultados futuros. O valor principal e o rendimento de um investimento irão oscilar, de forma que, quando resgatados, as cotas de um investidor podem apresentar valor superior
ou inferior ao seu custo original. É importantíssimo que, antes de os investidores aplicarem, seja feita uma análise criteriosa dos objetivos de investimento, dos riscos, encargos e despesas do fundo. Agora vamos respirar um pouquinho, que a gente vai começar agora a estudar sobre as companhias de crédito, financiamento e investimento, que na realidade são instituições financeiras privadas e que têm como objetivo básico a realização de financiamento para aquisição de bens, serviços e capital de giro. As companhias de crédito, financiamento e investimento foram organizadas através da portaria do Ministério da Fazenda 309, de 30 de novembro de 1959. E as companhias devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima. E na sua denominação social deve-se constar a expressão crédito, financiamento e investimento. E quanto às competências das companhias? As companhias de crédito, financiamento e investimento captam recursos por meio de aceite e colocação de letras de câmbio, LC, resolução CMN 45 de 1966, e recibos de depósito bancário, o famoso RDB, resolução CMN 3454 de 2007. As financeiras podem realizar repasses de recursos governamentais, financiar profissionais autônomos legalmente habilitados e conceder também crédito pessoal. No entanto, as financeiras não podem manter contas correntes, restringindo-se os seus instrumentos de captação às letras de câmbio. Letras de câmbio. O que é letra de câmbio? A letra de câmbio é um título por meio do qual o sacador, que é o emitente, dá ao sacado, que é o aceitante, ordem de pagar ao tomador, beneficiário investidor, determinada quantia no tempo e no lugar fixado no título. Na letra de câmbio, o emitente é o devedor, a instituição financeira, o aceitante. O beneficiário é a pessoa física ou jurídica investidora, adquirente da letra de câmbio. Em resumo, letra de câmbio é um instrumento de captação tradicional usado pelas financeiras para captar recursos no mercado e emprestá-los a seus clientes. As companhias podem ser classificadas como companhias independentes, isto é, as que não têm nenhuma vinculação com outras instituições financeiras. Companhias associadas a conglomerados financeiros. Companhias associadas a grandes estabelecimentos comerciais. Companhias associadas a grandes grupos industriais, como, por exemplo, as montadoras de veículos. Sociedade distribuidora de valores. Sociedades distribuidoras de valores. As sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários são constituídas sob a forma de sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada, devendo constar na sua denominação social a expressão distribuidora de títulos e valores imobiliários, e são supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. E quais são as competências das sociedades distribuidoras de valores? Elas intermediam a oferta pública e distribuição de títulos e valores imobiliários no mercado,
administram e custodiam, protegem o significado, as carteiras de títulos e valores mobiliários. Instituem, organizam e administram fundos e clubes de investimento. Operam no mercado acionário, comprando, vendendo e distribuindo títulos e valores mobiliários, inclusive ouro financeiro, por conta de terceiros. Realizam também intermediação com as bolsas de valores e de mercadorias. Fazem lançamentos públicos de ações. Fazem operação no mercado aberto, intermediam operações de câmbio. E as sociedades distribuidoras de valores só podem ser administradas por pessoas naturais que residem no Brasil e que atendam às exigências do Banco Central do Brasil, estando ainda sujeitos à aprovação. Não obstante as responsabilidades já serem definidas em leis, o administrador das sociedades distribuidoras de valores tem mais responsabilidades específicas, as quais se sujeitam a responder com seu patrimônio pessoal pelos atos das distribuidoras. E quais são a área de atuação? A área de atuação das sociedades distribuidoras de valores é regional, nas cidades, sendo delimitada na autorização para funcionamento expedida pelo Banco Central. Mas nada impede que, no ato da constituição da sociedade distribuidora de valores, seja solicitado ao Banco Central autorização para atuar nacionalmente. A partir de março de 2009, as sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários foram autorizadas a operar diretamente nos mercados organizados de bolsa de valores, conforme estabelecido em decisão conjunta do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, CVM. O termo Bolsa de Valores refere-se ao mercado organizado, no qual se negocia ações de sociedades de capital aberto, públicas ou privadas, e outros valores mobiliários. As bolsas de valores vêm atuando como sociedades anônimas, visando lucro através de seus serviços. E, finalmente, consórcios imobiliários. Bem, o consórcio imobiliário vem se firmando nos últimos anos como a melhor alternativa para quem deseja realizar o sonho da casa própria. O consórcio propicia ao futuro consorciado condições para realizar um planejamento mensurável e mais seguro na compra do imóvel novo ou usado e na realização de reformas ou construções em imóvel próprio. Além disso, pode ser lucrativo para quem já é proprietário de um imóvel financiado e deseja quitar a dívida com a instituição financeira, a fim de fugir das altas taxas de juros praticadas no mercado e economizar um bom dinheiro. E ao adquirir uma cota de consórcio de imóveis, o consorciado irá fazer parte de um grupo formado por pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de formar uma poupança direcionada para a compra, no caso, de imóveis por meio de autofinanciamento. Todos os consorciados do grupo contribuem por meio de pagamento de prestações mensais, sem juros, calculadas de acordo com o valor total do crédito, mais a taxa de administração e o fundo de reserva. E mensalmente, todos os participantes do grupo concorrem em igualdade de condições aos sorteios para a contemplação. Além disso, os consorciados também podem ofertar lances
com recursos próprios ou lances embutidos. Podem ainda utilizar o FGTS para dar lances ou complementar o valor da carta de crédito, a fim de adquirir um imóvel, devendo, neste caso, observar as normas do sistema financeiro da habitação. O consorciado, quando contemplado, receberá uma carta de crédito, que poderá ser utilizada na aquisição de qualquer tipo de imóvel, seja novo, usado, residencial ou comercial, ou seja, reforma do imóvel que já possui, ou na construção em terreno próprio, em qualquer parte do Brasil. O crédito também poderá ser usado para realizar a quitação total de um financiamento em nome do próprio consorciado. Em caso de hipoteca, o imóvel ficará no nome do comprador, que não poderá vendê-lo até quitar a dívida. Em caso de alienação fiduciária, o imóvel ficará em nome da administradora, que passará para o nome do comprador quando a dívida for totalmente paga. Para adquirir uma cota de consórcio, o interessado deverá assinar um contrato de adesão, no qual estarão estabelecidas as regras que conduzirão o negócio contratado, quais sejam o valor do crédito contratado, o prazo, o valor das prestações, o reajuste, as condições de contemplação, as taxas inseridas, os direitos e obrigações do consorciado e da administradora, entre outras. A administradora do consórcio é uma empresa autorizada pelo Banco Central, órgão responsável pela regulamentação do setor. Mesmo o consórcio de imóveis sendo uma modalidade de compra mais econômica, o volume movimentado é bem menor do que o dos empréstimos. Vantagens do consórcio de imóveis. Quais são as vantagens para quem quer fazer um consórcio de imóveis? Sem juros, sem entrada, com taxas menores e menos burocracia na aquisição do plano escolhido, crédito necessário, prazo e valor das parcelas definidos pelo cliente, planos para comprar imóveis novos ou usados em qualquer lugar do Brasil. Possibilidade de usar o FGTS para dar lance ou aumentar o valor do crédito. Tudo isso autorizado e fiscalizado pelo Banco Central. Alguns especialistas defendem que o financiamento é mais interessante que o consórcio, baseando-se no raciocínio de que, com o financiamento, o tomador do crédito conseguirá de imediato adquirir o dinheiro e comprar o imóvel. Através dos consórcios, no entanto, a liberação do dinheiro para comprar o bem só será possível após a contemplação da cota. Realmente, existem duas verdades em relação aos produtos financeiros citados acima. Qual que é a verdade? A primeira verdade: com o financiamento, o cliente somente começará a pagar suas prestações após a liberação do dinheiro. Segunda, com o consórcio, o cliente deverá contemplar a carta de crédito antes de tudo. Por isso, o ideal é avaliar a melhor opção conforme o perfil e as necessidades de cada comprador. Vejamos as taxas praticadas nas duas modalidades. Financiamento imobiliário. É necessário sempre atentar para os juros e avaliá-los por ano, para o seguro de prestamistas que está sendo cobrado e para as correções anuais, como por exemplo a inflação. E o consórcio?
devemos avaliar as taxas de administração fixas em cada período, os fundos de reserva, o fundo comum e até mesmo o seguro de vida prestamista. Todos devem estar embutidos em cada parcela. Além disso, devemos fazer uma análise detalhada do saldo devedor no final de cada período, para ter uma breve noção do custo de cada produto. Enfim, o que realmente irá definir a escolha entre consórcio e financiamento imobiliário são as necessidades de aquisição e o capital a ser investido. Se o cliente tiver um prazo mais longo para aquisição, além de dinheiro em caixa, disponível para financiar possíveis lances e contemplar as cartas e condições de pagar as parcelas antes de adquirir o imóvel, o consórcio será mais interessante. Uma vez que as taxas de administração serão menores até mesmo que os juros sobre juros cobrados no financiamento. Caso a necessidade de aquisição do imóvel seja imediata e o cliente não tenha renda ou saldo suficiente para lances, por exemplo, a melhor alternativa será o financiamento, ainda que possua juros um pouco maiores. Bem, caros cursistas, a partir do conteúdo exposto, procure estudar mais as duas formas, consórcio e financiamento imobiliário, de forma a orientar com segurança e ética e contribuir na realização de um grande sonho. Bem, estamos finalizando a nossa matéria e vamos continuar trabalhando com as mais distintas ferramentas, buscando sempre o nosso crescimento pessoal e profissional. E se vocês tiverem oportunidade, mande sugestões ou dúvidas pelo meu e-mail. Agradeço e conte comigo. Antes de encerrar, gostaria que vocês dessem uma olhada no slide, uma mensagem que eu vou deixar para vocês. Bem, queridos cursistas, antes de fazer o encerramento, gostaria de deixar uma mensagem para vocês. As pessoas costumam dizer que a motivação não dura sempre. Bem, nem o efeito do banho. Por isso, recomenda-se diariamente. Queridos cursistas, estamos finalizando a nossa matéria e vamos continuar trabalhando com as mais distintas ferramentas, buscando sempre nosso crescimento pessoal e profissional. E se vocês tiverem oportunidade, mande sugestões ou dúvidas pelo meu e-mail. Agradeço e conte comigo. Beijo a todos.